Você certamente já deve ter ouvido falar do mito de Adão e Eva. Nessa história, um Deus todo-poderoso resolve criar um jardim mágico, onde ele vai brincar com seus novos brinquedos, que são os seres humanos, Adão e Eva. Se eu te contasse que meu amigo Casimiro de Abreu ganhou vida e passou a andar por aí sozinho, falando e até mesmo sendo capaz de interagir com outras pessoas, com seres vivos, você diria que eu estou maluco, que não tem como seres inanimados simplesmente saírem por aí andando e falando. Mas na história do Jardim do Éden é exatamente isso que acontece. Um homem feito de pó, um boneco de barro, ganhou vida e saiu por aí andando e falando. E detalhe, com o seu clone, a mulher Costela, fruto desse homem barro. Esse jardim mágico ficava entre o rio Tigres e Eufrates, entre o Pison e o Gion. Mas por algum motivo, para esse deus, existia uma árvore que era especial, mágica, a qual esses seres humanos não poderiam tocar. Esta era a árvore do conhecimento do que é Tove e do que é Ra, ou seja, do que é bom e do que é mal. Essa árvore mágica tão especial e tão sagrada, com esse fruto tão precioso, poderia ter ficado escondida em uma montanha alta, cheia de espinhos, cercada por vulcões e cadeias de montanhas escarpadas, praticamente impossível de ser acessada. Mas não, ela ficava exatamente no meio do jardim. Afinal de contas, para que você faria isso com pessoas que não tinham a menor noção do que era certo e do que era errado, do que era bom e do que era mal? Seriam como crianças, não é mesmo? Ei, meu filho, senta aí, deixa eu te explicar uma coisa. Você não pode tocar nesse carrinho, eu sei que ele é muito legal, eu sei que eu acabei de comprar ele, tá novo, muito bacana, vira robô e tal, mas você não pode brincar com ele, tá bom? Você entendeu? Estamos conversado? Então tá. Eu vou ir ali, tá? Vou comprar algumas coisas, mas fica aí quietinho. Não brinca com o carrinho, tá bom? Fui. E aí, cara, beleza? Deixa eu sentar aqui do teu lado. Que carrinho legal, hein? Rapaz, por que você não brinca com ele? É porque meu pai não deixou. O seu pai não deixou? Não, pode brincar, ele tava querendo brincar sozinho com o seu carrinho. Isso, transforma ele em robô aí que eu quero ver. Tirar minha. Ah, isso, tira a arminha. Teu pai é doido, teu pai não tava querendo, ele tava querendo brincar sozinho com o brinquedo, pegar pra ele. Transforma ele em robô aí, quero ver como é que faz isso. Como é que transforma? Ah. Primeiro passa abrir essa parte. Rapaz, olha lá, que brinquedo legal. É isso aí, rapaz. Depois tira os braços. Isso, parabéns. Meu filho, você está brincando com o carrinho? Eu não acabei de falar que não era para brincar com ele? Por que você fez isso? Porque veio uma pessoa que depois me deu permissão para poder brincar. Mas eu não tinha falado que não podia brincar com esse carrinho, com esse brinquedo? Opa, eu só sou uma criança. Veio uma pessoa aqui, deixou autorizado para poder brincar e eu brinquei. Essa encenação mostra que Adão e Eva seriam apenas crianças, né? Seriam pessoas inocentes. Pois como você teria qualquer tipo de julgamento de valor sem conhecer o que é certo e o que é errado? Qual a diferença entre um Deus mandar e uma outra pessoa mandar, ou um animal, no caso a serpente, mandar? Isso não faz o menor sentido lógico, né? Então muitas pessoas não param para analisar, para refletir sobre a loucura que é a história de Adão e Eva, né? Ora, se eles não sabiam o que era bom, né, o que era Tove, né, e o que era Ra, ou seja, o mal, como é que eles poderiam saber e entender a maldade ali por trás dos jogos psicológicos de Deus, por trás do que a serpente estava falando, né? Que no caso a serpente não mentiu, né? Ela falou, ó, você vai comer, você não vai morrer. E de fato não morreu, né? Aí Deus mentiu nesse caso. E como é que pode também um Deus com um plano perfeito, né? Um Deus que criou um plano, o objetivo de Deus era que Adão e Eva, o homem, a humanidade, ficassem no jardim. Esse era o plano de um Deus perfeito e onisciente. Porém, esse plano desse Deus perfeito e onisciente falha. Então ele já não era mais perfeito. Então Deus não teve as condições mínimas de prover um ambiente e argumentações suficientes para a sua criatura o obedecer. E aqui nós temos uma falha na onipotência divina.
A não ser que esse tenha sido o plano de Deus. O plano de Deus tenha sido justamente o homem pecar e cair. Mas aí entra em outro problema. Como que ele vai julgar ou condenar qualquer ser humano por algo que ele já predestinou? Também não faz sentido. Então, como vocês puderam perceber, esse plano de Deus estaria mais para uma armadilha, pois ele já sabia de antemão, por ser onisciente, e planejou toda aquela situação para que o homem e a mulher pecassem e fossem expulsos. Do contrário, você estaria admitindo que Deus arquitetou um plano perfeito, ele sendo um ser perfeito, e que esse plano falhou. Esse plano não teve as mínimas condições de darem certo. Agora imagine por um minuto que eu diga pra você que eu comecei a conversar com o meu cachorro, né? Meu cachorro estava na sala deitado e de repente ele vira e fala: olha, eu tô com fome, você pode me alimentar? Eu falo: pô, você tá exigente demais, né? Você tá exigindo muito. Você já tá com fome? Sim, eu já tô com fome. Então, se eu falasse algo nesse nível pra você, você iria rir, achar que eu tô louco. Como que... E achar assim, não, você conversou com o seu cachorro com gestos, ele latiu. E eu falo assim, não, ele falou comigo em português, literalmente. Você ia falar que eu estou insano, que eu tô com a mentalidade já afetada por algo, eu tô sob efeito de droga, de remédio, alguma coisa nesse sentido, não é mesmo? Mas se eu falar que a serpente falou com a mulher na Bíblia, aí as pessoas acreditam. Isso é falta de sanidade? O que seria isso? O que explica tal atitude? Para você acreditar numa história onde uma mulher conversa com uma serpente, foi necessário doutrinação religiosa? Eu tenho certeza que não existia no Brasil uma única tribo indígena que acreditasse em Adão e Eva, ou até mesmo em Jesus Cristo, antes da Igreja Católica chegar aqui com seus navios e com suas armas. Agora você entende que esse mito foi criado somente para subjugar o povo, né? Deixar o povo ali submisso em relação às autoridades religiosas, às autoridades políticas da época, e culpabilizar as pessoas. Assim elas ficariam mais fáceis de serem doutrinadas e controladas, pois elas herdaram um pecado dos seus descendentes, Adão e Eva, não seria isso? Então, é estranho que agora, no século XXI, as pessoas continuem acreditando em uma fábula onde uma cobra fala, onde tem um homem pó, onde tem uma mulher costela, que é clone do homem pó, né? Com pouca variabilidade genética, num jardim mágico, com frutas mágicas, que depois tem uma espada de fogo flutuante rodeando o jardim, com 2 querubins guardando a sua entrada, só que esse lugar ninguém nunca achou, e também alguns dizem que não é aqui na Terra, mas aí se não é aqui na Terra porque botou 2 querubins, e etc. Então tem muitos problemas na história de Adão e Eva que basta você parar um pouco e refletir para ver o absurdo que essa história é.